Eu adoro aquelas questões que a gente encontra na internet, né? Aqueles exemplos de questões que o aluno erra e a gente fica achando engraçado, né? A forma que ele errou, né? Ou seja, o que levou ele a errar, não sei. Eu lembro de uma que era muito interessante. O professor, na questão, colocou assim, ache X. Aí o aluno colocou uma setinha, apontou para o X e escreveu assim, ele está aqui. Achou o X, né? Pois é. E acaba sendo engraçado, né? Agora tem uma que é ao concurso. O professor deu a seguinte questão. Complete as frases com a palavra adequada. E para cada frase, ele colocou 2 palavras para os alunos escolherem a mais adequada, né? Eu lembro uma frase, por exemplo, assim, a sola do sapato está... Aí o aluno tinha que escolher entre gata e gasta, né? A adequada era gasta, né? Aí depois ele colocou lá, coloquei os papéis dentro da... Aí botou pata e pasta, para os alunos escolherem qual que completaria a frase. Aí eu só sei que o menino complete as frases com a palavra adequada. O menino colocou assim, a sola do sapato está adequada, né? Coloquei os papéis dentro da adequada. Ele completou todas as frases com a palavra adequada. Eu achei muito interessante aquele erro, né? Tem outra também que é clássica, né? Que a professora escreveu assim, Pedro tinha 7 balas e ganhou mais 5 balas. Pedro ficou com... pontinho, pontinho. E o menino completou, tente. Então Pedro ficou contente. E vamos parar para pensar que quem tem 7 balas e ganha mais 5 balas, fica contente, né? Eu lembro de vários exemplos desse tipo. Deixa eu ver se eu lembro de algum outro aqui. Circule o meio de transporte mais rápido. Uma provinha, acho que de primeiro ano. A professora colocou uma bicicleta, uma carroça, um carro e um avião, e um caminhão. Claro que ela esperava que os alunos circulassem um avião, né? E o menino circulou o caminhão. Então essa professora, com uma atitude muito louvável, né? Ela chamou o aluno e, vem cá, explica para mim, por que você circulou o caminhão? O meio de transporte mais rápido, você lembra da aula? É o avião, né? Você lembra da aula que a professora deu? Aí ele olhou para a cara da professora e falou assim, professora, não é mesmo. O avião passa devagarinho lá no céu, o caminhão passa vum na estrada, né? Eu adoro esse exemplo, né? Até porque dá para a gente perguntar assim, esse menino sabe ou não sabe o que é mais rápido, né? Me parece que sim. Tem outra também ótima, que a professora perguntou qual o antônimo de vivo, e o menino respondeu, claro, e ela, com certeza, né, claro, antônimo de vivo? Ele, professora, não é não, é tim, né, é oi. Aí ela percebeu, falou, não, meu filho, não é esse vivo do telefone celular, é o vivo, olha, eu tô viva, de olho aberto, piscando, respirando, falando, andando. Qual é o antônimo desse vivo? Ele, desse aí é morto. Ou seja, a perguntinha que não quer calar. Todos esses erros foram cometidos por uma mesma razão, né? Me parece que não. E aí fica a perguntinha que vai embalar esse nosso vídeo. Erro é tudo igual? Eu sou o Júlio Furtado e esse é o Papo Pedagógico de número 25. Chegamos a 1/4 de centena de papos pedagógicos lá no canal Sala dos Professores, todos disponíveis para aqueles momentos de reflexão sobre o nosso fazer pedagógico no chão da escola, os HTPCs da vida, as reuniões pedagógicas da vida. Prometo que quando a gente chegar no Papo Pedagógico número 100, daqui a pouquinho a gente está no 100, nós vamos fazer uma festa, nós vamos celebrar de alguma forma, não sei como ainda, mas vamos fazer uma comemoração, eu acho que vale. Às vezes eu fico me perguntando se vai ter assunto para 100 papos pedagógicos, mas com certeza vai. A nossa profissão, né, quanto mais a gente mergulha nela, mais a gente descobre nuances que precisam ser refletidas. Mas vamos lá, Papo Pedagógico de número 25, tema, erro é tudo igual? Não. E eu terminei o Papo Pedagógico de número 24 deixando um pouco essas cenas dos próximos capítulos, né? E falei, olha, não percam. E espero que vocês todos estejam aqui. Existem 4 tipos de erro, né? 4, os mais estudados, né? Os que mais ocorrem são 4 tipos de erro. E vamos começar falando sobre o erro por distração. Sim, aluno erra por distração. Né? E qual a causa desse erro por distração? O próprio nome já diz, né? Ele está distraído, né? Ele não prestou atenção ao ler, e aí foi fazendo, e aí fez errado, e aí errou.
né? Nossa, tem vários exemplos desse tipo. Né? Eu já cansei de pedir o menino observe o mapa abaixo, né? E pelo que você pode observar, em qual é o melhor espaço para se construir uma usina hidrelétrica. Então ele tinha que observar o relevo, né, o traçado dos rios, e quantas vezes o menino lá, por pura distração, porque ele não leu, né, com detalhe, não observou os detalhes, botou a hidrelétrica na nascente do rio, na foz do rio, imagina, hidrelétrica na foz do rio. Em síntese, e aí, o que cabe a nós, professores? Né? Ou seja, qual deve ser a nossa atitude diante de um erro por distração? Cabe a nós solicitar que o aluno reflita sobre aquilo, sobre a questão. Né? Que ele olhe de novo, para que ele dê conta, para que ele se dê conta do erro que ele cometeu. E aí poder aprender com esse erro, né? E refazer a questão. Então, quando observar um erro por distração, aquela velha história que todos nós já sabemos, né? Dá uma lidinha de novo, lê em voz alta o que a questão está pedindo. Isso, prestou atenção? O que você fez agora? Levar o menino a perceber. Porque na medida em que o menino percebe, né, ele pode se tocar, corrigir e aprender com o erro. Né? Segundo tipo de erro, muito comum, que os alunos cometem, né, em sala de aula, é o erro conceitual. Aí é o erro, né, que a gente acaba colocando tudo na conta dele, em geral. O que é o erro conceitual? É aquele erro pelo fato do aluno não saber mesmo, ele não sabe. É um conteúdo, é um conceito que ele ainda não domina. Ele não consegue resolver aquela questão porque ele não domina o conceito necessário para resolver aquela questão. E aí, qual deve ser a nossa atitude diante de um erro conceitual? Eu preciso perceber isso, né? Anotar isso, ou seja, deixar isso registrado e trabalhar com aquele aluno no sentido de desenvolver esse conceito, né? No sentido de que a aprendizagem ocorra ali. Né? Esse é o erro clássico, ou seja, ele errou porque de fato não sabe. Mas eu não posso ir achando que todo erro induz, ou seja, todo erro indica uma não aprendizagem. Né? A gente conversou no Papo Pedagógico número 24 que errar não é necessariamente o contrário de acertar. E que a competência pode sim ser construída, ser fortalecida a partir dos erros, desde que aprendamos com os erros, né? Desde que a gente possa ir cometendo cada vez menos erros em função das aprendizagens que a gente tem com os erros. Terceiro tipo de erro é o erro por dificuldade na interpretação da instrução. Esse é muito comum também nas nossas salas de aula. O aluno erra porque ele não entendeu exatamente o que o professor pediu. E aí eu quero abrir um parêntese e dizer para você o seguinte, a gente também às vezes rebusca demais, né, na elaboração dos comandos das questões. Né? Identifique a parte do texto que expressa uma contradição mostrada entre a ideia do autor e o comportamento do personagem. Ah, legal, isso aí é o quê? Uma questão de ensino médio? Não, uma questão de sexto ano. Né? Outro dia mesmo vi uma questão bem parecida com essa, no sexto ano. E aí, será que o meu aluno ele tem uma condição, né, de abstração suficiente para entender o que está se pedindo ali? Aliás, uma pergunta que vem antes dessa e que eu gostaria de propor aqui para nossa reflexão, muito cá entre nós, será que o aluno sabe o que é identifique? Será que ele sabe o que é relacione? Será que ele sabe o que é correlacione? Né? Ou seja, será que ele sabe os verbos, comandos que a gente mais usa? Eu acho que vale a pena dar uma passada, né, nesses verbos. Então, o que causa esse erro por dificuldade na interpretação da instrução? Várias causas, né? São causas diversas. É necessário que o professor perceba isso com bastante atenção. Por que esse aluno não entendeu? Né? Estou usando uma linguagem muito rebuscada, ele não entendeu porque a atenção a gente já viu o primeiro tipo de erro, não é pela atenção, é por não entender mesmo o que está pedindo ali. E qual é a nossa ação específica? Ela vai acontecer a partir da causa que a gente identificou, né, que promoveu aquele erro. Mas em geral a gente repensar um pouco os comandos das questões. Eu acho que o comando tem que ser claro. Mas acontece que a gente tem que treinar com eles os comandos que tem aí nas questões das provas, né? Das provas SAEBs, da vida, etc. Eu sei que sim. Mas antes de treinar, ele tem que entender.
né, até para que ele possa ser treinado. Quarto tipo de erro que os alunos cometem com bastante frequência, e esse a gente já deu vários exemplos, né, pelo menos uns 3 exemplos lá no início do nosso vídeo, que é o erro construtivo. O que é o erro construtivo? O aluno se baseia numa lógica que é dele, numa lógica subjetiva, que o professor precisa identificar essa lógica, compreender essa lógica, né, para poder ele perceber, né, ou seja, que aquilo necessariamente não é um erro. Essa deve ser a ação específica do professor. Ele, a partir da lógica que o professor identificou, que causou o erro do aluno, a partir da lógica do aluno que ele identificou ali, né, ele leva o aluno a fazer uma investigação mais detalhada da situação e conduz ele para acertar. Né? Ou seja, o avião era o desenho menor que tinha... esse exemplo eu falei no vídeo passado. Nesse vídeo eu coloquei, o avião é o meio de transporte mais rápido. Mas se a gente for parar para pensar, aqui, a gente olhando o avião passar no céu, parece que ele está devagarinho mesmo. E um caminhão passando vum na estrada, ele parece ser muito mais rápido do que um avião. Então, essa é a interpretação essencial que eu preciso dar ao fato do menino errar, dele não circular o avião e circular o caminhão. Aí eu paro e penso assim, dentro da lógica dele, ele sabe o que é mais rápido. Né? Então, qual é a atitude? Olha, realmente, você tem razão. O caminhão passa vum na estrada. Tá bom, você acertou, mas você sabia que o avião lá em cima, ele está a 900 km por hora? É rápido demais, é só porque a gente não consegue ver daqui. Mas está certo, o caminhão realmente passa vum na estrada. Né? Então, é isso, a gente precisa interpretar o erro construtivo e ajudar o aluno, né, a entender o contexto de uma forma mais ampla. Ok? Vamos pensar sobre isso, hein? Vamos lá? Deixa aqui embaixo os seus comentários. Se você tiver algumas dicas, eu tenho recebido algumas dicas. Júlio, fala sobre isso. Júlio, faz uma abordagem sobre o tema tal. E são todas muito bem-vindas. Se você quiser, a partir de agora, use esse espaço dos comentários aqui abaixo para isso. Ok? Deixe os seus comentários, as suas sugestões. E se você ainda não assistiu os outros papos pedagógicos, os outros 24 papos pedagógicos que estão todos lá no canal Sala dos Professores, lá no YouTube, encaminha o link para os seus amigos, né? Vamos difundir essa possibilidade da gente refletir sobre a nossa prática. Tudo bem? Valeu a sua companhia e até o próximo Papo Pedagógico.